sinais vitais são extremamente importantes. Eles são índices que nos indicam e nos mostram como está o funcionamento das funções fisiológicas do meu paciente. Eles ainda também são importantes no processo de monitorização das condições vitais do paciente. Os sinais vitais são meios de comunicação universal sobre a condição do paciente e a gravidade da doença. É importante que os valores aferidos sejam avaliados dentro de um contexto em que o paciente se encontra, ou seja, os seus sintomas e o seu caso clínico. Os sinais vitais são pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca, dor e temperatura. É importante, na realização da verificação deles, ser realizada a técnica correta, para a gente ter os valores corretos do paciente. Vou demonstrar a parte prática de aferição de pressão, verificação da frequência cardíaca, frequência respiratória e da temperatura. É importante, antes de iniciar, explicar para o paciente o que vai ser realizado, os processos, para que ele fique ciente do que vamos estar fazendo. Vou iniciar primeiro com a temperatura. O termômetro ele sempre demora um pouco mais, então enquanto o termômetro está no paciente, vamos fazendo a verificação da frequência cardíaca e da frequência respiratória. Pode ser utilizado aquele termômetro convencional, mas o que eu tenho aqui é o infravermelho, então ele é um pouco mais rápido. Vou posicionar o termômetro a alguns centímetros de distância da testa do meu paciente para ver a temperatura. Os valores de temperatura normal vão de 35,5 a 37. O do meu paciente aqui deu 35,7, então está dentro dos valores normais e esperados. Agora eu vou realizar a verificação da frequência cardíaca e da frequência respiratória. Para fazer a verificação deles, a gente vai contar os movimentos respiratórios e a pulsação durante 1 minuto. Vou precisar primeiramente do pulso do paciente, pedir para que ele deixe o braço bem esticadinho, com os 2 dedos, o indicador e o médio, vou posicionar aqui e sentir a pulsação. Após isso, vou ligar o cronômetro e vou fazer a contagem durante 1 minuto. A frequência respiratória do meu paciente deu 17 respirações por minuto, o que está dentro dos valores normais, que vão de 16 a 20 respirações por minuto. Eu realizo primeiro a verificação da frequência respiratória, fingindo que eu estou verificando a frequência cardíaca, porque se meu paciente souber que eu estou contando os movimentos respiratórios dele, ele pode controlar, então eu não vou ter os valores reais desse paciente. Agora eu vou fazer a verificação da frequência cardíaca. Então, novamente, os 2 dedinhos apoiados no pulso e vou contar as pulsações durante 1 minuto.
frequência cardíaca do meu paciente deu 68 batimentos por minuto, o que está dentro dos valores normais também, que vão de 60 a 90 batimentos por minuto. Agora eu vou realizar a verificação da pressão arterial. É importante, antes de realizar, pedir para o paciente ficar sentado uns minutinhos, uns 5 minutinhos antes, para não ter nenhuma alteração. É importante também perguntar para o paciente se ele comeu alguma coisa, tomou café, fumou alguma bebida, 30 minutos antes da aferição. E aguardar uns minutinhos, porque senão também pode dar alguma alteração. Pedir também para o paciente sentar com as costas retas na cadeira, não dobrar a perna e também não falar durante o procedimento, porque senão podem também interferir na aferição. Outro ponto importante é o tamanho do manguito. Eu não posso utilizar um manguito muito grande em um paciente que tem um braço pequeno, porque senão vai dar alteração também. Para a verificação da pressão arterial, eu utilizo um estetoscópio e um esfigmoamômetro. Pedir sempre para o paciente deixar o braço bem esticadinho com a palma da mão para cima, de preferência apoiado em algum lugar. Vou posicionar o manguito no braço do paciente, conforme a indicação aqui dele. Colocar o reloginho aqui. Antes de iniciar a verificação, é importante sempre ver o pulso do paciente e ir inflando o manguito até eu parar de sentir essa pulsação. E marcar o valor que eu ver que parou, que eu senti que parou. E depois subir 2 acima dele na hora de verificação da pressão. Porque aí eu tenho o valor de referência de até quanto eu vou inflar. Então vamos começar realizando isso. Então 2 dedos no pulso, sentindo a pulsação e vamos inflando. Eu parei de sentir aqui a pulsação no 120. Então eu vou, a partir desse valor, subir mais 2. Agora eu vou desinflar o manguito, aguardar alguns segundos para realizar a aferição. Enquanto isso eu vou posicionando o estetoscópio na parte medial do braço do meu paciente, porque eu preciso auscultar a artéria braquial, que ela fica nessa posição medial do braço. Colocamos aqui e vamos inflando até o valor de referência que a gente determinou anteriormente. Após chegar nesse valor, soltar o ar . Deu 120 por 70, ou seja, 12 por 7. Vou retirar aqui o manguito do meu paciente. O primeiro tum que escutamos, ou seja, o primeiro som que escutamos, vai determinar a minha pressão sistólica. O primeiro tum que eu ouvi foi em 120, então eu marco esse valor. Quando eu paro de ouvir esses sons, vai ser a minha pressão diastólica, que eu parei de escutar no 70. Então a pressão 120 por 70, ou seja, 12 por 7. Após a verificação desses sinais vitais, é importante sempre anotar no prontuário do paciente, porque esses valores são de extrema importância. Espero que tenha gostado. Muito obrigada.